Fala pessoal, tudo bem? Bom, aula 5 do terceiro bimestre, como funcionam as pilhas e as baterias, parte 2. Na primeira parte nós vimos lá então como funcionam os dispositivos, qual é a diferença entre uma pilha e uma bateria, como que elas funcionam em termos de reação química, respeitando lá a energia de reatividade dos compostos químicos, né, dos elementos químicos. E hoje nós falaremos aí sobre semi-reações, equação global, fila de reatividade dos metais e cálculo de DDP, diferença de potencial. O objetivo é avaliar o funcionamento de pilhas e baterias. Opa. Bom, por que são usadas letras para classificar as pilhas? Você já observou essa marcação por letras? Você utiliza alguma dessas pilhas em quais equipamentos? Quais são as diferenças que existem entre essas pilhas? E aí registrem os seus aprendizados. Isso é para responder no caderno, né? Então, provavelmente todo mundo já viu, né? Que as pilhas são encontradas no mercado e diferenciadas por letra. Então, o tamanho AA aqui, a pilha palito, AAA, né? São 4 As. E o tamanho AA, a pilha um pouquinho maior, o tamanho AA, o C, o D e o J, que é lá aquela bateria mesmo, né? Bom, aqui trazendo para a nossa realidade, porque tem essa classificação, né? Os tamanhos A, AA e AA. Isso tem a ver, tem relação com o diâmetro da pilha e o comprimento, né? Então, a AI tem 17 milímetros, 50 de diâmetro, 50 de comprimento, né? Utilizada bastante em brinquedos. A AA, 14,2 milímetros de diâmetro e 50 também de comprimento. Utilizadas em rádios, Walkman, não, ninguém nem usa mais Walkman hoje em dia, nem rádio, né? Mas lanternas, carrinhos de controle remoto, né? Como tá aqui na de baixo, né? Alguns, o tamanho AA AA é o mais comum aqui, né? 10,5 milímetros de diâmetro e 44,5 de comprimento para controle remoto, aquelas pilhas para controle remoto. As letras originalmente representavam o comprimento, o diâmetro e o formato das pilhas. Essa nomenclatura é aceita pelo American National Standard Institute, o ANSI, ANSI, né? Pronunciando da forma correta, American National Institute. As letras, porém, também identificam diferentes voltagens das pilhas. Bom, a diferença de potencial. Deixa eu ver se eu não... Só um minuto aí, gente. Isso. Bom, diferença de potencial de uma pilha. Nas pilhas, os elétrons fluem do anodo, que sofre oxidação, para o eletrodo que sofre redução, o catodo, por meio de um condutor. Lembrando aqui, lá naquele exemplo da pilha de Daniel, se substituirmos o fio condutor por um voltímetro, conseguiremos medir a DDP, né, a diferença de potencial, que é o delta E aí, né, da pilha em volts. Nas pilhas comerciais, esse valor aparece na embalagem da pilha. Consideramos que as pilhas são geradoras ideais, ou seja, a força eletromotriz, a FEM, né, força eletromotriz, da pilha é igual à sua diferença de potencial, DDP. E aqui a gente ainda fala de ΔE. Então aqui um circuito, né, de uma pilha, a placa metálica de zinco e uma solução de zinco positivo, né? A ponte salina com KCl, cloreto de potássio. Não estou circulando aí, né? Aqui é outra parte da pilha, uma placa metálica de cobre, né, o catodo, a de zinco é o anodo e a de cobre é o catodo.
Aqui uma solução de cobre, com íon metálico livre, né? Ou CO2+, e aí vai ter a migração aí desses elétrons, né, de um lado para o outro. É como funciona aí, a grosso modo, uma pilha. Aqui a gente tem também um vídeo, ele já está aberto aqui. Deixa eu compartilhar. O Cabral vai me ensinar. O Cabral vai me ensinar. Fala, minha rapazinha linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, doideira demais, hein? No vídeo de hoje, minha rapazinha, eu vou te ensinar como que você vai fazer pra calcular a DDP de uma pilha. Suave, galerinha? Bom, minha rapazinha, antes de eu te ensinar, cara, eu quero começar pedindo seu like, porque dessa forma você ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse aqui é um vídeo maneiro demais, então ele vai recomendar pra várias outras pessoas. Suave, galera? E se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve no canal pra gente criar o maior canal de química do Brasil. Joga! Agora, sem mais delongas, minha rapaz, e vamos jogar. Vem que vem. Vamos lá, como é que eu faço pra calcular a DDP de uma pilha? Em primeiro lugar, minha rapaz linda que eu amo, você não pode esquecer que a DDP de uma pilha, ela sempre tem que ser positiva, beleza, galera? Não dá mole nisso, suave? Já que a pilha é considerado, então, um processo espontâneo. Suave, galerinha? Agora, minha rapaz, se a DDP de uma pilha tem que ser positiva, então, uma maneira que você tem de você calcular a DDP de uma pilha é você pegar, minha rapaz, o maior potencial de redução e subtrair do menor. Aí vai assim, ó, como é que é isso, Cabral? Minha rapaz, quando você pega o maior e subtrai do menor, você garante, então, que o resultado dessa continha fique positivo. Suave, galerinha. E aí, tá entendendo? Ah, mentira. Então dá tempo pra mim que eu tô muito feliz, galera. Sabe que isso aqui é onde você mora. Amo você. Então se liga só, minha rapaz. Se liga aqui nesse exemplo, que é da pilha de Daniel. Te dei aqui a redução do zinco, então esse aqui é o potencial de redução do zinco. Aí fala assim, pô, Cabral, não entendi isso aí não, mané. Rapaz, ó, o NOx do zinco vai a 2 mais a 0, ele tá reduzindo. Então isso é uma reação de redução. E aí tá aqui, então, o potencial de redução do zinco. Suave, galerinha? E aí aqui eu também te dei o potencial de redução do cobre, beleza? Cobre 2 mais, ainda cobre 0. E aí tá aqui o potencial de redução do cobre como sendo mais 0,34 volts, tá? Isso porque na pilha de Daniel você tem zinco e cobre participando da composição dessa pilha, tá? Aí tu fala assim, tá, Cabral, como é que eu faço pra calcular então a DDP da pilha do Dani? Suave? É só tu fazer isso aqui, ó. Joga. Olha aqui, ó. A DDP da pilha do Daniel, Cabral, vai ser, Cabral, o maior potencial de redução menos o menor. Não tem caô. Aí tu fala assim, Cabral, é só isso? Juro, rapaz, é só isso. Suave, galerinha? Então você vai fazer assim, ó. Cabral, a DDP da pilha do Dani vai ser... Qual é o maior potencial de redução aqui, Cabral? Menos 0,76 ou mais 0,34, que é 0,34 em inglês. Rapaz, ó, esse daqui é o maior, porque mais 0,34 é maior que menos 0,76. Então, se esse aqui é o maior, já sei, Cabral, menos 0,76 é o menor, então. Não tem caô. É só isso, Cabral. Juro, rapaz, é só isso. Joga. Então você vai poder assim, né? Ó, vou pegar o maior, Cabral, que é mais 0,34 e vou diminuir do menor, que é menos 0,76. E agora, Cabral, o que que eu faço, hein? Agora você vai tirar aqui os parênteses, isso aí. Aí você vai chegar assim, rapaz, ó. A DDP vai ser mais 0,34 e quando você tira o parênteses, vai ficar menos com menos, que vai virar mais, né? Então vai ficar assim, ó, mais 0,76. Beleza? E aí, minha rapaz, como é que eu faço agora? Cabral, é só resolver a continha. Aí olha só, ai, caraca, Cabral, aí continha chata pra caramba, mano. Para de bobeira. Rapaz, é só fazer essa continha no dedo que você vai chegar em mais 1,10 volts, beleza, rapaz? Essa é, então, a DDP da pilha de Daniel, tá? Aí fala assim, pô, Cabral, mas já tiveram exercícios em que ele pedir a reação global e eu tive que multiplicar por 2, por 3, pra dar um cut nesses elétrons aqui, tá ligado? E aí você vai aqui, galera, ó, você vai aqui, ó, anotar agora um danger, que é perigo em inglês, ou peligro no espanhol, suave, que é jamais, tá, ó, jamais
multiplique, anota isso para mim, tá? Ó, jamais multiplique os potenciais, beleza? Ó, os potenciais, tá? Vou botar aqui entre parênteses, ó, é zero. Potenciais de redução, tá bom? Por qualquer número. Beleza, galera? Por qualquer número. Tranquilo? Então o que eu quero dizer é, se você multiplica, por exemplo, galera, para escrever a reação global, essa redução do cobre por 2, você não vai multiplicar o potencial por 2, beleza? Nas condições padrão, minha rapaz, a única continha que você vai fazer para uma pilha é você pegar, então, com os potenciais o maior e diminuir do menor. Acabou. Suave? Vai lá, minha rapaz, dá aquele print maravilhoso. Vai, 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 vai. Printa aí, minha rapaz. Bom, tá aí na tela então, né? Bastante simples o cálculo da DTP. Primeiro, a DDP é a diferença de potencial, né? Potencial de redução aqui da formação da pilha. Então, lá na pilha de Daniel, que a gente viu, é a reação química que vai acontecer entre o zinco e o cobre. O zinco lá tem um potencial de redução, né? 0, menos 0,76 volts, ele é o menor. E o cobre, potencial de redução de mais 0,34, é o valor maior. Então, na hora do cálculo da DDP, a fórmula é potencial de redução maior menos o potencial menor. Então, aqui 0,34 para o cobre, menos 0,76, considera aí o sinal, tá vendo? Aqui é menos 0,76. E aqui já tem menos. Aí a gente vai lá para as regrinhas de matemática, né? Isso aqui vocês sabem aí, né? Então, menos. Com menos dá mais. Então, mais 0,34 mais 0,76, o cálculo dessa pilha de Daniel aqui, então essa reação química que envolve energia e gera energia através da migração aí de cargas pela pilha, né? Eu já mostro de novo lá no circuito, gera 1,10 volts, praticamente aí a quantidade de uma pilha pequena. Voltando para a apresentação. Aqui então está o circuito, então uma solução lá de 5, gera lá uma quantidade, um potencial de redução, a gente já fala mais sobre isso também. E a placa de cobre, né? Cada um gera uma quantidade diferente. Aqui tá vendo, ó, o próprio voltímetro já está medindo essa diferença de potencial, mas você não tem voltímetro. Mas se a gente tem o potencial de redução da equação global ou dos elementos isolados, a gente consegue calcular aí quanto pode ser gerado nessa pilha, tá bom? Bom, aqui então, falando da diferença de potencial, né? Um voltímetro medindo a diferença de potencial, né? O ΔE é a diferença de potenciais elétricos entre as semicelas da pilha. Então, o ΔE é igual a zero, que é o potencial de redução do cátodo menos o potencial de oxidação do anodo. Lá no vídeo, né? O professor falou o maior menos o menor, tá? Então, o cátodo vai acabar sendo sempre o maior e o outro menor. Fatores que afetam a DDP, as espécies envolvidas. Então, depende do que tem, que está formando aquele circuito, a gente vai ter uma DDP diferente. A temperatura também afeta. Mais alta, mais baixa, temperatura ambiente. O ΔE é determinado na condição padrão, né? Então, nas CNTPs, aí, nas condições normais de pressão e temperatura, que não está escrito aqui, né? Mas vocês já aprendam aí. A concentração de 1 mol por litro, a pressão de uma atmosfera e a temperatura de 25 graus. Aqui são tirando a concentração, né? Mas as CNTPs, condições normais de pressão e temperatura. 1 atm, 25 graus, temperatura ambiente. Nessas condições, a diferença de potencial da pilha será representada pelo ΔE. Quanto maior o ΔE,
maior a capacidade da pilha gerar uma corrente elétrica, né? Então a gente viu aqui, né, no circuito 1,10 volts, né? Então quanto maior o delta, maior a quantidade de energia que aquela pilha gera. Aqui então os potenciais de redução, potencial de um eletrodo também pode ser associado à semi-reação de oxidação, né? Potenciais de oxidação. Eles têm o mesmo valor numérico absoluto, mas sinais opostos. Então, o potencial de redução normal é igual ao potencial de redução, o potencial de oxidação, aliás, né? Então, eles são iguais aqui com sinais opostos. A recomendação da IUPAC para evitar confusões. A União Internacional de Química Pura Aplicada, a abreviação aqui de UPAC, recomenda que sejam adotados apenas os potenciais padrão de redução, né? Então, não vai ficar aí que nem louco fazendo conta. Então, aqui, por exemplo, o potencial de redução do alumínio é representado pela equação a seguir. Al3+ igual a mais 3 elétrons, formando o alumínio metálico, né? Então, o íon alumínio ligado a alguma outra coisa, em solução, gerando aqui 3 elétrons, ele gera um potencial de redução de menos 1,66 volts. Contudo, quando representamos o seu diferencial aqui o seu potencial de redução, o potencial de oxidação, estamos demonstrando o processo inverso. Portanto, inverte-se o sinal do valor numérico do potencial, né? Então, alumínio aqui, potencial de redução menos 0,16, menos 1,66, e no caso do potencial de oxidação, é o valor aqui com sinal positivo, né? Então, alumínio aqui é a volta, né? Tá vendo? Aqui o Al3+ mais 3 elétrons gera o alumínio metálico. A volta disso, o alumínio aqui metálico gerando um íon Al3+ mais 3 elétrons, a gente tem o potencial aí de oxidação positivo. Potencial de redução negativo, potencial de oxidação positivo. Previsão das reações com potenciais padrão, no exemplo aqui da pilha de Daniel, né? O professor lá acabou de mostrar, né? Professor Cabral, né? Quando se pretende montar uma pilha nas condições padrão, usando duas semi-reações quaisquer, pode-se prever o sentido do fluxo dos elétrons no circuito externo e a diferença de potencial da pilha pelos valores aqui da DDP, né? Então, a análise dos potenciais. Então, aqui a gente tem aquela reação lá do zinco, né? O zinco iônico, mais 2 elétrons formando o zinco metálico. E aqui do cobre na forma iônica, né? Cu2+, mais 2 elétrons gerando o cobre metálico. Aqui na reação do zinco, gera menos 76 volts. E aqui na reação do cobre, gera um potencial de redução aqui de mais 0,34 volts. Observa-se que o cobre tem maior potencial de redução e maior tendência de receber elétrons, de sofrer redução, inversamente ao zinco, que tem maior tendência de doar elétrons, sofrer oxidação, né? Então a gente vê aqui as reações isoladas e a reação global, né? Então cátodo, anodo, aqui cortos iguais, né? 2 elétrons, 2 elétrons. Então fica Cu2+, mais zinco metálico, igual aí o cobre metálico, aliás, o Cu2+, na forma iônica, gera o cobre metálico, e o zinco que estava na forma metálica gera o zinco 2+, aqui, um íon metálico de zinco. E aqui calculando a diferença de potencial, que a gente já viu também. A diferença de potencial, ΔE, de uma pilha, depende das espécies envolvidas, da temperatura e das concentrações. Por isso, o ΔE é determinado na condição padrão, ou seja, concentração 1 mol por litro, pressão 1 atm, 25 graus. Nessas condições, a diferença de potencial da pilha será representada pelo ΔE, aqui, a diferença de potencial. E pela fórmula aqui, ó, o ΔE de redução,
que é o valor maior, menos o delta, o potencial de oxidação aqui, né? O valor menor. Ou oxidação e oxidação menor. Oxidação maior, oxidação menor. A representação esquemática de uma célula galvânica. Aí o PAC propôs uma maneira esquemática para representar uma célula galvânica. Permite descrever a pilha de modo rápido e simples, sem a necessidade de desenhar, né? Então aqui a fórmula da célula galvânica, né? A gente chama de célula, né? Mas tá célula aqui, célula galvânica. Então aqui zinco virando o zinco 2+, e aqui cobre 2+, se convertendo aí em cobre metálico. A barra vertical simples indica a separação das fases e a barra vertical dupla indica a ponte salina, né? Então aqui, a separação do zinco metálico e a solução de zinco, ponte salina. Cobre metálico, aliás, cobre iônico, né, Cu2+, e o cobre metálico. Do lado esquerdo é representado o anodo e do lado direito o catodo, como está aqui na outra representação, né? Então a gente tem aqui o anodo, né, o Zn convertendo a Zn2+, e do outro lado da ponte salina, né, ponte salina no meio, o cobre 2+, gerando o cobre metálico, né? Oxidação e redução. O fluxo de elétrons pela parte do circuito externo da pilha, né? Então, se a gente tivesse uma pilha de fato, uma pilha palito, uma maiorzinha, polo negativo, polo positivo. Aí aqui, ó, o quadro lista alguns dispositivos eletrônicos, né, uma atividade, que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa eletromotriz necessária para o seu funcionamento. Considere uma bateria construída pela associação em série de 3 pilhas de lítio-iodo, nas condições padrão, conforme as semi-reações de redução apresentadas. Essa bateria é adequada para o funcionamento em qual dispositivo eletrônico? Num relógio de parede? Num celular? Numa câmera digital? Num carrinho de controle remoto? Ou num notebook? Aqui então, ó, né, não vou conseguir desenhar aqui não, mas eu vou fazer assim. Aqui então a gente tem o iodo metálico mais 2 elétrons girando o iodo negativo aqui, ó, o iodo iônico. E o lítio aqui metálico, Li+, perde elétron e vira o lítio metálico. Aqui, se a gente considerar lá no cálculo da DDP, a gente tem isso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui do modo de apresentação. Então, o delta. Eu vou escrever delta porque eu não vou conseguir achar aqui agora o triângulo, tá? Então, a diferença de potencial é o potencial maior menos o menor. Quem é o maior aqui? O iodo. O iodo é 0 mais 0 mais 0,54. Menos o menor. É assim que calcula a DDP. Ó. A gente acabou de ver isso aqui no vídeo do professor Cabral. Ó. Opa, não é isso não, gente. Aqui, ó. Como que a gente calcula ó, a DDP? Potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. É assim que a gente calcula o delta. Então, vamos lá. Aí aqui menos 0,54 menos, aí o outro é menos 3,05. Então vai ficar como aqui, ó, menos, tá, o negativo eu coloco entre parênteses, ó, menos 3,05. E aí o que que a gente vai ter, né? Menos. Com menos dá mais, então na verdade a gente vai somar esses valores, ó. Quanto dá aí? Eu vou colocar essa figura aqui, viu? Vocês que me aguardem aí. Shapes. Cadê? Não. Inserir. Shape.
Isso, vamos fazer os negócios bonitinhos, né? Então, aqui no lugar do delta, ó, que eu vou pôr o sinal de igual. E aqui vai o nosso delta pequenininho, ó. A DDP, né? DDP é igual. É assim que tá, né? Deixa só DDP mesmo. Não, bom, deixa o triângulo quietinho aí. Então aqui, jogar isso aqui para cima. Aí a gente vai ter um pouquinho de espaço para escrever. E então a gente vai ter que a DDP é o quê? Mais 0,54 mais 3,05. Isso aqui vai dar 3,05.